Nós temos visto que os tempos estão mudando. Nosotros hemos visto que los tiempos están cambiando. A guerra parece que está aumentando. Las guerras parece que están aumentando. A peleja não só na nossa vida, na nossa casa, La guerra no solamente es en nuestras vidas, en nuestras casas, mas também a nível mundial. mas está produciendo a nivel mundial. Não sei quantos acompanharam aqui a catástrofe na África. No sé cuántos de ustedes asistieron o pudieron ver el catástrofe que aconteció en África. Furacão que trouxe grande enchente. Un ciclón que destruyó mucha gente allí. E encheu de água muitas regiões. Y los ríos se llenaron y muchas regiones fueron inundadas. Foi exatamente no local em que nós estávamos trabalhando. Es exactamente el lugar donde nosotros estábamos haciendo misión, trabajando. Nós estávamos com 15 orfanatos naquela região. En aquella región nosotros teníamos 15 orfanatos. E foi ataque satânico. Esto fue un ataque satánico. Porque o trajeto do furacão Porque el trayecto del huracán foi exatamente o trajeto dos nossos 15 orfanatos. fue exactamente la trayectoria de nuestros 15 orfanatos. Dos nossos 15 orfanatos, Nuestros 15 orfanatos, 10 perdemos. lo perdimos. Mas teve orfanato. Mas un orfanato O primeiro que nós construímos. es el primero que construimos. Há mais ou menos 8 anos atrás. Hace 8 años atrás, Na hora do furacão, en la hora del huracán, a missionária colocou todas as crianças para dentro da casa. colocó a todos los niños para dentro de la casa. E aquele orfanato são de crianças bem pequenininhas. Y aquel orfanato son de niños muy pequeños. E todos eles se colocaram de joelhos Y todos ellos se colocan de rodillas. e começaram a repreender aquele vento. Y comenzaron a reprender aquel huracán. E foi algo incrível. Y fue algo E increíble. foi noticiado em todas as televisões. Y fue que pasaron por toda la noticia. O furacão veio. El huracán vino. Aqui estava o nosso orfanato. Aquí se encontraba el orfanato. Ele fez exatamente o limite no nosso orfanato. Él exactamente bordeó el orfanato. Veio rodeando totalmente o nosso orfanato. Y se mantuvo bordeando todo el orfanato. Derrubou uma única telha. Derrumbó Cobertura. una teja. Uma única. Una sola teja. E envolveu ao redor. Y se mantuvo bordeando Y por fue alrededor y se fue. O noticiário da televisão Un jornalista, disse: o Deus dos crentes el Dios de los cristianos, protegeu as crianças do orfanato. protegió a los niños del orfanato. Nós começamos uma conferência evangelística Nosotros comenzamos una conferencia evangelística há 6 anos atrás. hace 6 años atrás. E essa conferência evangelística tinha por volta de 3 a 4 mil pessoas. Y estaban asistiendo a aquella conferencia de 3,000 a 4,000 personas. Mas nesse ano, depois dessa catástrofe, Mas en este año, después que aconteció este desastre, a conferência está terminando hoje. hoy está terminando esa conferencia. Eu estava em contato com eles ontem. Yo estaba anoche hablando con ellos. 36 mil pessoas Habían 36,000 personas ahí. lotaram aquele lugar Llenaron todo aquel lugar para reconhecer que o Senhor é Deus. para reconocer que solo Dios es Dios. Mesmo em meio à catástrofe, Aún en medio de aquella tragedia, existe Deus que protege, existe un Dios que protege. existe Deus que guarda, Existe un Dios que guarda. existe Deus que manifesta a sua glória Existe un Dios que manifiesta su no gloria meio do caos, en medio de la no tragedia, meio da adversidade, en medio de la adversidad, no meio do problema. en medio del problema. Existe Deus que não nos abandona. Existe un Dios que no te abandona. Existe Deus que te levanta Existe un Dios que te levanta. e diz: esforça-te e tem bom ânimo. El Señor te dice, esfuérzate y ten ánimo. Não pasme nem te espantes. No, Pasmes nem te espantes. no temas ni tenga temor, Porque eu sou contigo. porque yo estoy contigo. O Senhor é fiel. El Señor es O fiel. Senhor está no controle. El Señor está en el control. Até no meio do caos. Hasta en el medio del caos. Ele é e será para todos sempre o nosso Deus. Él será siempre nuestro E Dios. se Ele fizer um milagre, Y si Dios hiciera milagros, Ele é Deus. Él es Dios. Mas se Ele não fizer um milagre, Mas si Dios no hiciera Ele milagros, continua sendo Él Deus. continúa siendo Dios. Se Ele curar, Si Él sana, Ele é Deus. Él es Dios. Mas se Ele recolher, Mas si Él te lleva,
também continua sendo Deus. Él continúa siendo Dios. Porque Ele é Deus. Porque Él es Dios. E nós somos seus servos. Y nosotros somos sus siervos. Então nós temos que aceitar a vontade do Senhor. Entonces nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Mas nós temos que entender que estamos numa peleja grande. Mas nosotros debemos entender que nos encontramos en un campo de batalla muy grande. E esse campo de batalha, na verdade, é através do diabo. Y este campo de batalla es a la verdad, enfrentando al diablo. Desde o momento em que Lúcifer foi lançado à terra, Desde el momento en que Lucifer fue lanzado a la tierra, ele perdeu seu corpo, él perdió su cuerpo, mas ele não perdeu seu poder. mas él no perdió su poder. Temos que entender esse segredo espiritual. Nosotros debemos entender este secreto espiritual. O diabo ainda tem poder. El diablo todavía tiene poder. Ele não tem corpo, Él no tiene cuerpo. ele não tem autoridade. Él no tiene autoridad. O que ele faz? Lo que él hace Por um abuso de autoridade. él hace por un abuso de autoridad. Então entenda, Entonces debemos entender, ele tem poder, él tiene poder, mas ele não tem autoridade. mas no tiene autoridad. Nós temos poder, Nosotros tenemos poder. porque Jesus Cristo resgatou na cruz do Calvário Porque Jesucristo lo rescató en la cruz del Calvario. todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mas ele não somente resgatou todo o poder, Mas no solamente rescató todo el poder. ele nos deu autoridade. Él también nos entregó la autoridad. Nós sim temos autoridade. Nosotros también tenemos Nós autoridad. sim temos. Nosotros tenemos. O diabo não. El diablo no tiene. Ele faz um abuso de Él autoridade. hace un abuso de la autoridad. Mas nós temos autoridade no nome de Jesus. Mas nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Agora temos que entender Ahora debemos entender que o diabo só tem autoridade que Satanás solamente tiene autoridad quando alguém entrega a autoridade para ele. cuando alguien le entrega su autoridad a él. Há muitas pessoas que têm dado a sua vida para Satanás. Hay muchas personas que le han entregado su vida a Há Satanás. muitas pessoas que têm dado legalidade ao diabo. Hay muchas personas que le han dado legalidad al diablo. Há muitos governos Hay e muchos sistemas gobiernos y políticos sistemas que políticos têm entregado domínio a que le han Satanás. entregado su dominio a Satanás. Então nós temos que descobrir uma chave, Entonces nosotros debemos descubrir la llave, porque o diabo não tem autoridade porque el diablo no tiene autoridad se alguém não der a ele. si alguien no se la entrega. Mas a igreja, Mas la iglesia, Jesus entregou a autoridade a Jesús ela. le entregó la autoridad a ella. E você tem que usar a autoridade no nome de Jesus. Y usted debe utilizar la autoridad en el nombre de Jesús. Temos que cancelar toda a legalidade do inferno Nosotros debemos cancelar toda legalidad del infierno para que possamos usar a autoridade que temos no nome de Jesus. para que podamos utilizar la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. E o maior campo de batalha Nuestro mayor campo de é a batalla mente. es la mente. Aquilo que você pensa, Aquello que tú piensas, você se torna. usted lo accionará. Aquilo que você pensa, Aquello que tú piensas, você é. usted es. Então nós precisamos entender Entonces nosotros necesitamos entender que a forma como nós vamos pensar la forma en que pensamos vai modelar o teu comportamento, va a mudar tu carácter, vai moldar o teu pensamento. va a cambiar tu pensamiento. Então abra comigo 1 de Coríntios, Entonces, por favor, vaya conmigo en 1 de Corintios, capítulo 16, capítulo 16, verso 9. en el verso 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Paulo estava em trajeto numa viagem Pablo se encontraba en un viaje e ele estava escrevendo para Corinto. y Pablo le estaba escribiendo a los E ele corintios. sabia que havia aberto uma porta grande em Corinto, Y Pablo sabía que había una gran puerta abierta para los corintios. mas ele também tinha consciência Mas Pablo también tenía que conciencia sempre que uma porta grande se abre, que siempre que una gran puerta se abre, se levanta uma grande resistência, se va a levantar una gran resistencia, vai levantar uma grande adversidade. se va a levantar una gran adversidad. Uma porta grande se me abriu, Una gran puerta se abrió, mas há muitos adversários. mas los muchos adversarios, Porém, Deus já nos deu uma autoridade pero
Pero ya Dios te ha entregado una gran autoridad. Só que para você abrir a porta, Solo que para usted abrir aquella puerta, você tem que ter a chave. usted debe tener la llave. Então nós vemos dois elementos aqui: Entonces aquí encontramos dos a elementos: porta la puerta e a chave. y la llave. E a chave, Y la llave, como já foi dito no louvor, como ya se habló cuando estaban cantando, Jesus entregou a Pedro Jesús le entregó a Pedro as chaves do reino. la llave del E as reino. portas do Y inferno las puertas del infierno não prevalecerão contra a igreja do Senhor no Jesus Cristo. prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Deus está abrindo uma grande porta. Dios está abriendo una grande Deus puerta. vai te dar chaves. Dios te entregará la llave Pode vir adversidades, en medio de las em adversidades, meio às resistências. en medio de las tribulaciones. Existe uma chave Existe una llave que vai fazer você passar pela porta. que te hará que tú pases a través de la puerta. E sempre que a Bíblia fala Siempre que la Biblia nos habla sobre portas, sobre puertas, ela fala sobre oportunidades. ella nos está hablando sobre oportunidades. Então repita comigo: Entonces repite conmigo: porta, puertas, oportunidade. oportunidad. Porta, Puertas, oportunidade. oportunidad. Mas chave, Llave, autoridade. autoridad. A vida é feita de oportunidades. La vida está llena de oportunidades. O que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu? ¿Qué tú estás haciendo con las oportunidades que Dios te está dando? Deus deu a oportunidade a Lúcifer Dios le dio una oportunidad a Lucifer a ser um anjo de luz, a ser un ángel de luz, a levar a adoração dos anjos, querubins e serafins aos céus. llevar la adoración de los ángeles, querubines y serafines al cielo. Mas ele perdeu a oportunidade. Mas él perdió aquella oportunidad. Ele não valorizou a oportunidade que ele tinha recebido de Deus. Él no valorizó aquella oportunidad que Dios le había dado. Nós observamos que Deus deu uma oportunidade a Caim. Nosotros observamos que Dios le entregó una oportunidad a Caín. Caim, se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Caín, si tú hicieras el bien, habrá salvación para ti. Mas se você não fizer o bem, Mas si tú no haces el bien, o mal está à porta. el mal está tocando a la puerta. A porta do teu coração. La puerta de tu corazón. O que você está fazendo com as oportunidades que Deus te dá? ¿Qué tú estás haciendo con las oportunidades que Dios te está dando? Existem pessoas que aproveitam a oportunidade, Existen personas que sí aprovechan las agarram a oportunidades, oportunidade, la agarran, usam bem a oportunidade saben usarla e saem prósperos dentro de uma oportunidade. y salen victoriosos y prósperos en medio de aquella oportunidad. Nós observamos a vida de Davi, Nosotros observamos en la vida de David, e na vida de Davi, y en la vida de David, no anonimato ele lutou com leões, en el anonimato, David se tuvo que enfrentar al león, ele teve que enfrentar o urso, él también tuvo que enfrentar al oso, e para muitas pessoas, y para muchas personas, quando enfrentamos leões e ursos, cuando enfrentamos leones como oso, isso é uma batalha, esa es una batalla, isso é uma guerra. esta es una guerra. Oh, irmão Davi, como está? Oh, hermano David, ¿cómo tú estás? Oh, estou numa luta. Oh, hermano, yo estoy en una gran prueba, Se lucha. levantou um leão, Se levantó un león, se levantou um urso. se me ha levantado un oso. Ai, que luta! Ay, qué lucha. Para muitos, os leões e os ursos Para muchos, tanto los leones como los osos, são lutas, batalhas. son batallas, pruebas, luchas, dificultades. Mas para Davi, Mas para David, leões e ursos tanto leones como osos, era treinamento. era un entrenamiento. Davi nunca olhou para o leão como a maior luta da sua vida. David nunca miró al león como la mayor lucha de su vida. Davi nunca olhou para o leão como a maior derrota da sua história. David nunca miró un león como la mayor derrota de su historia. Ele nunca olhou para o urso como o maior problema que ele tinha. Nunca miró un oso como el mayor problema que él tenía. E olha que o urso em pé, Y mira bien que un oso cuando se levanta en pie, ele tem 3,20 metros de él altura. tiene 3,20 metros de altura. E ele vai dizer, quando um urso pegava uma ovelha do meu pai, Él dice, cuando un oso viene y agarra una oveja de mi eu papá, agarrei o urso
Eu agarrei o urso. Yo agarré al E eu oso matei o y urso. yo maté al oso. Quando um leão pegou a ovelha do meu pai, Cuando un león venía a tomar una oveja de mi padre, eu agarrei a sua barba. yo lo agarré por la melena E eu matei o y leão. maté al león. Mas eu salvei a ovelha do meu pai. Mas yo salvé la oveja de mi padre. Agora Davi entendeu Mas ahora David entendía que tanto o leão quanto o urso tanto el león como el oso foi um treinamento. fue un entrenamiento. Porque a hora que se levantou um gigante, Porque a la hora en que se levantó el gigante, ele disse: eu já fui treinado. él ya le dijo, ya yo fui entrenado. Quando veio um leão, Cuando vino un león, com a força de leão, con la fuerza del eu león, matei o leão. yo maté al león. Quando se levantou um urso, Cuando se levantó un oso, 3 metros e 20 3 metros y em 20 pé, en pie, eu matei. yo vine y lo maté. Quem é esse gigante? ¿Quién es este gigante? Agora entenda, Ahora debe comprender leão e urso que tanto el león como el oso foram treinamento. fueron un entrenamiento. Mas o Golias Más Goliat foi uma oportunidade. fue una oportunidad. As oportunidades só vão se abrir na sua vida Las oportunidades solamente se abrirán para tu vida se você vencer os leões e os ursos. si tú vences los leones y los osos. As oportunidades são portas Las oportunidades son puertas que te tira de uma atmosfera que te van a tirar de una atmósfera e vai te colocar em outra y te atmosfera. van a colocar en otra atmósfera. Há um Davi antes de um Golias A un David antes del Goliat e há um Davi depois de y Golias. existe un David después del Goliat. Antes de Golias, Antes de Goliat era só um pastor de ovelhas. era solo un pastor hediondo de ovejas. Mas depois de Golias, Mas después de Goliat, ele foi ungido rei. él fue ungido rey. Ele vai ser o próximo rei. Este será el próximo rey. Todos os olhos da nação começaram a olhar para ele. Todos los ojos de la nación estaban fijos en él. Porque ele olhou para Golias Porque él miró a Goliat como uma oportunidade. como una oportunidad. E pelo treinamento que ele Y teve, por los entrenamientos que él tuvo, ele passou pela porta. él pasó por la puerta. Ele saiu da atmosfera passada. Él salió de su atmósfera E ele pasada acessou uma nova atmosfera. y él entró en una nueva atmósfera. Então sempre imagine Entonces imagínate siempre porta, puertas, oportunidade. oportunidades, Mas a chave, más la llave, autoridade. autoridad. Saul disse para Davi: Saúl le dijo a David, você não pode lutar com ele. tú no tienes capacidad para luchar con él. Ele é forte. Él es fuerte. Forte? ¿Fuerte? Eu já lutei com um leão. Oye, Saúl, ya yo luché con un león. Leão é forte. El león también es fuerte. E eu agarrei na sua barba. Y yo lo agarré por la melena. E eu matei ele. Y lo maté. Mas ele é grande. Óyeme, David, pero él es grande. Diz a palavra de Deus que ele tinha 6 côvados e um palmo. Dice la palabra de Dios que él tenía 6 codos y un palmo. Um côvado é 50 centímetros. Un codo es 50 centímetros. Um palmo de 15 a 20 centímetros. Un palmo es de 15 a 20 15 centímetros. a 20 centímetros. Então, na verdade, 6 côvados, 3 metros. A la verdad es 6 codos, 3 metros. Um palmo 20. Un palmo 20. 3 metros e 20. 3 metros y 20. Me lembra um urso em pé. Óyeme, esto se me parece un oso en pie. 3 metros e 20. 3 metros y 20. Não posso lutar com ele porque ele é forte. No puedo luchar con él porque él es fuerte. Eu matei um leão. Yo maté un león. Não posso lutar com ele porque ele é grande. No puedo luchar con él porque él es grande. Eu matei um urso. Ya yo maté un oso. Mesma altura. Es la misma altura. Treinamento, Entrenamiento, oportunidade. oportunidad. Eu vou lutar com ele. Yo voy a enfrentarme a él. Quem esse incircunciso pensa que ele é ¿Quién se cree este incircunciso para lutar contra o exército do Deus vivo? para enfrentarse al ejército del Dios vivo? Eu tenho aliança. Yo tengo pacto. Ele não. Él no tiene pacto. Ele é filisteu. Él es un filisteo incircunciso. Mas qual ferramenta você vai usar? Oye, David, pero ¿qué armadura tú vas a utilizar? Eu uso essa funda Yo uso esta onda e vou pegar umas 5 pedras. y voy a tomar unas 5 piedras del arroyo.
Não, Davi. No, David, así no. Vai com a minha armadura. No, David, tú tienes que colocarte mi armadura. Não, eu não sei lutar com isso. No, es que yo nunca me he colocado y no sé luchar con eso. Vai com a minha armadura. No, debe utilizar mi armadura. Davi tinha 2 metros, Saul tinha 2 metros e 10, 2 metros e 20. Saúl medía una estatura de 2 metros 10, 2 metros 20. Davi 1,68. David solamente tenía 1,68. Colocou a capa nele, Cuando David se colocó la armadura de Saúl, chegou abaixo do joelho. le llegó por debajo de las rodillas. Eu não consigo andar com Oye, isso. con esto yo no voy a poder luchar. Não, No não dá consigo para lutar andar. com isso, não. No, yo no voy a pelear con esto. Porque quando você vai enfrentar batalhas, Porque cuando tú tendrás que enfrentar batallas, tem que ser o que você tem experiência, debe ser con lo que tú tienes experiencia, o que você tem vivência. con lo que tú tienes É a vivencia. tua fé. A tua fé Tu fe é a tua vida de oração. es tu vida de É a tua oración, vida de comprometimento. es tu vida de É a tua compromiso, vida de aliança com a palavra. es tu vida de compromiso con la É a palabra, tua vida de pacto com Deus. es tu vida de pacto con Dios. Então não adianta você querer andar na fé do irmão, Entonces no vale la pena que tú quieras andar en la fe del hermano, usar a armadura do outro, utilizando la armadura de otros. nem que a sua armadura for uma funda. Aunque tu armadura sea una onda, Mas se você vai no nome do Senhor, mas cuando tú vas en el nombre del Señor, e se você está experimentado nela, y si tú estás experimentado en ella, vai acontecer o milagre. va a pasar el milagro. E Davi teve a vitória, Y David obtuvo la e a victoria. glória do Senhor se Y la manifestou, gloria de Dios se manifestó. e a bênção de Deus se Y las manifestou. bendiciones de Dios se manifestaron. Agora nós temos que entender, Ahora nosotros debemos entender, quando Deus confia muito numa pessoa, cuando Dios confía mucho en ti, numa pessoa, en una persona, Ele exige muito desta pessoa. Dios va a exigir mucho de esta persona. Então, se Deus confiar em você, Entonces cuando Dios confía en usted, Deus vai exigir mais de você. Dios también te va a exigir mucho. Entre o povo de Israel, Entre todo el pueblo de Israel, existiram algumas pessoas que Deus confiou. existían algunas personas que Dios confió en ellos. Porém, Deus exigiu mais deles. Por esta razón, Dios exigió más de ellos. Por exemplo, Abraão, Por ejemplo, Abraham, Deus confiou em Abraão. Dios confió en Abraham. Não dá tempo de eu resumir tudo que Abraão teve que fazer. No me da el tiempo para resumirle todo lo que Abraham tuvo que hacer. Tudo que Deus exigiu de Abraão. Todo lo que Dios le exigió a Abraham. Deus confiou em Moisés. Dios confió en Moisés. E olha tudo que Moisés passou. Y mire bien todas las dificultades que Moisés pasó. Deus confiou em Davi. Dios confió en David. Mas olha tudo que Davi teve que passar. Pero mira todo lo que David también tuvo que pasar. Deus confiou no apóstolo Paulo. Dios confió en el apóstol Pablo. E ele estava abrindo as portas de Corinto. Y el apóstol Pablo ahora iba a abrir las puertas de Corintios. E Paulo, ele tinha ciência Y Pablo tenía mucha ciencia que uma porta grande se me abriu. que una puerta grande se me ha abierto. E há muitos adversários. Y también hay muchos Agora, adversarios. Paulo era experimentado, Paulo era treinado. Ahora Pablo era experimentado, Pablo era entrenado. Veja comigo Atos capítulo Vaya 16. conmigo en el libro de los Hechos capítulo 16. Vamos ver só o versículo 25 e 26. Solamente miremos el capítulo 25, el verso 25 y 26, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Vamos entender, vamos resumir o que aconteceu com Paulo. Vamos a resumir algo que aconteció con el Ele apóstol estava numa Pablo. viagem missionária. Él se encontraba en un viaje misionero. Ele tinha um companheiro chamado Él Silas. tenía un compañero que se llamaba Ele Silas. tinha o desejo de ir para um lado. Él tenía un deseo de ir para un sitio, E de repente o Espírito Santo diz: não, y de repente el Espíritu Santo le dice: no, atravessa a Macedônia. debe atravesar por Macedonia, E você vai para outra cidade. y de ahí tú vas a ir a otra ciudad. E ele vai com Silas. Y él va con su E a compañero hora que ele Silas. chega ali, ele começa a pregar. Y a la hora que él llegó a aquel lugar, comienza a predicar. E uma mulher com espírito de adivinho. Y se aparece un hombre con un espíritu Uma de mulher? adivinación. Uma mulher. Y se aparece una mujer con un espíritu de adivinación. E essa mulher diz: esse que vos anuncia o evangelho da salvação Y la mujer comenzó a gritar: este es quien nos anuncia el evangelio de salvación. é servo do Deus Altíssimo. Este es un siervo del Dios Altísimo. Ela fez isso por alguns dias. Esto lo hizo la mujer durante algunos días. Ela não estava falando nenhuma mentira. Ella no estaba hablando mentira.
Então toma cuidado, Entonces debemos tener cuidado. porque muitas vezes o diabo vai falar uma verdade. Porque el diablo también algunas veces va a hablar verdades. Jesus disse, Jesús dijo, quando ele fala mentira, Jesús dijo, cuando él habla mentira, ele fala do que lhe é próprio. él habla lo que él es. Mas não significa que ele vai falar só mentiras. Mas no significa que el diablo siempre va a hablar mentira. Paulo esperou alguns dias, Pablo allí se quedó algunos días, mas ele teve discernimento mas Pablo tuvo discernimiento até ter certeza hasta tener que certeza aquilo era um espírito que maligno. aquel era un espíritu maligno. Mas uma verdade na boca de Satanás Mas la verdad en la boca de Satanás incomoda, molesta, atrapalha. obstaculiza. Ele estava tentando pregar, Pablo intentaba predicar. tentava falar com as pessoas. Pablo intentaba conversar con las personas. E aquela mulher, olha, Y estes que aquella vos mujer anunciam, venía a molestar. Oye, este es el que no anuncia. tentando roubar a atenção, Intentaba robar la tentando atención. tirar a atenção da palavra, Estaba intentando quitar la atención de la palabra. até o momento Hasta en el momento em que o apóstolo Paulo que el apóstol Pablo se vira para essa mulher. se viró para aquella mujer. Em o nome do Senhor Jesus En el Cristo, nombre de Jesús, sai dela. fuera de ella. A partir daquele instante, A partir de aquel momento, aquela mulher não adivinhou mais nada, aquella mujer no volvió a adivinar. mas ela ganhava para isso, Mas ella ganaba dinero por aquella e ela función. tinha um senhor, Y aquella mujer tenía un señor. que ela dava todo esse dinheiro a ele, Y aquel señor era que se lucraba del trabajo de porque ella. aquilo que o diabo dá, Porque aquello que Satanás da, ele escraviza, él te va a esclavizar. ele domina, Él te va a dominar. ele manipula. Él te va a Ela que manipular. tinha adivinhação, Ella tenía el espíritu de adivinación. mas ela entregava todo o dinheiro para outro. Mas todo lo que ella ganaba lo entregaba para otro. Os seus senhores, quando ficaram sem dinheiro, Cuando los amos o los señores de ella se vieron que quedaron sin lucrar dinero, o que aconteceu com você? le preguntaron, oye, ¿qué pasó contigo? Por que você não adivinha mais Oye, nada? ¿por qué ya tú no sigues adivinando? E ela disse, Y ella le dijo, ou aqueles que anunciam o evangelho da oh, salvação aquellos que están anunciando el evangelio de salvación, me libertaram. me libertaron. Eu estou livre. Yo soy libre. Ah, foram aqueles dois? Ah, fueron aquellos dos. Então vamos prendê-lo. Entonces ahora lo vamos a agarrar. Levaram para a praça pública. Lo tomaron y lo llevaron a una plaza pública. Rasgaram as suas vestes. Le rompieron la ropa. Chicotearam. Oh, lo latigaron. Muito. Mucho. Muitos golpes. Muchos golpes. Eles ficaram sangrando. Ellos se quedaron sangrientos. Jogaram eles no cárcere interior. Lo tiraron en una cárcel, en una prisión. Essa prisão, Aquella prisión ela era no meio de um vale. era en medio de un, Vale. sí, de un valle. Isso. E as cadeias estavam dispostas no vale. Nosotros podemos decir en zanja. Las cadenas estaban puestas, colocadas en medio de las zanjas. E o cárcere interior era o último. Y la cárcel era el sótano, era ya en lo último. Prenderam a perna de Paulo, Y prendieron una pierna de Pablo amarrada a um tronco. amarrada a un palo. Prenderam a outra amarrada a outro tronco. Y prendieron la otra pierna amarrada a otro O tronco. máximo esticado possível. Lo máximo que pudiera abrirle la pierna. Os braços prenderam em dois troncos. Los brazos lo prendieron en dos troncos. Silas poderia ter olhado para ele. Y Sila pudo haber visto aquello. Paulo, Pablo, tem certeza Pablo, ¿tú estás seguro que foi o Espírito Santo que mandou pregar aqui? que fue el Espíritu Santo que te dijo que prediquemos aquí? Olha como nós estamos. Oye, ¿cómo estamos? Mira bien. Estamos sangrando. Estamos bien apaleados, Pablo. Estamos diante do céu aberto. Estamos delante del cielo abierto aquí. Dizem os historiadores Dicen los historiadores que no meio da perna de Paulo e Silas que en medio de la pierna de Pablo y Sila passava o esgoto de toda a cadeia. pasaban toda la materia fecal de toda la prisión E os vermes, y todos los bichos y parásitos eles estavam subindo pelas pernas de Paulo e Silas le subían por las piernas de Pablo y Sila para lamber o sangue que estava escorrendo. para venir y lamerle la sangre de aquella paliza que le dieron. E sabe o que ele diz? ¿Sabe lo que ellos dijeron? Silas, Sila, foi o Espírito. fue el Espíritu. Vamos cantar. Vamos a cantar ahora. Vamos adorar. Vamos a adorar ahora. E ele começa.
Y él comenzó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Señor, amo el mensaje de la cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Hasta que yo muera lo voy a proclamar. Levarei eu também minha cruz. Llevaré a costa mi cruz. Até por uma coroa trocar. Y por una corona la voy a cambiar. Na hora mais escura da noite, Mas en la hora más oscura de la noche, perto da meia-noite, cerca de la ele medianoche, tinha todos os motivos para murmurar, él tenía todos los motivos para quejarse. para reclamar. Para quejarse. E naquele momento, Y en aquel momento, ele começa a adorar, él a comienza atrair a glória, a adorar y a traer la gloria. porque ele entendia: Porque él entendía, uma grande porta se me abriu, una gran puerta se me ha mas há abierto. muitos adversários. Mas tengo muchos Uma grande adversarios. porta se me abriu, Una gran puerta se me ha mas há abierto. muitos adversários. Mas tengo muchos E adversarios. na hora que os adversários se levantam, En la hora en que los adversarios se a levantan, chave la llave é a adoração. es la A adoración. chave La llave é o louvor. es la adoración. A chave La é llave a comunhão. es la A comunión. chave La llave é a intercessão. Es la intercesión. Na hora da adversidade, En la hora de la adversidad, não murmure, no murmure, não reclame, no reclame, não pragueje, no critique, não se afaste de Deus. no te apartes de Dios. Na hora da grande En tribulação, la hora de las pruebas y la se tribulación, aproxima mais da palavra, aproxímate más a la palabra, aproxima mais de Deus, aproxímate más a Dios, porque a porta é a oportunidade, porque las puertas de las oportunidades, mas a chave é a autoridade, más la llave es la autoridad, e a chave y la llave é a adoração. es la adoración. Vai comigo rapidamente para Atos 12. Vete conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 12. Vamos só do 5 ao 7. Vamos a leer solamente del 5 al 7. Agora quem está na prisão Ahora que ellos se encuentran en la prisión, é Pedro. es Pedro. E Pedro está guardado na prisão. Y Pedro está allí metido en aquel calabozo en la prisión. Chegaram a notícia para ele Llegaron y le dijeron a él que já tinham matado Tiago. que ya habían matado a Santiago, Isso, a Santiago? Esteban. Não, Tiago. A Tiago é Esteban. James. Esteban. Tiago? a Tiago. Tinham avisado que havia... Jacobo es Santiago, ajá. Isso. E agora eles estão dizendo, você é o próximo. Y ahora le están diciendo a Pedro, te toca a ti. Colocaram 16 soldados ao seu redor. Colocaron 16 soldados en su alrededor, 4 quaternos. 4 en 4. Veja comigo Atos Ve conmigo, por favor, al libro de Hechos, 12, capítulo 12, 5 a 7. del 5 al 7, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Uma porta grande se me abriu. Una puerta grande está abierta. Há muitos adversários. Tengo muchos adversarios. Mas qual a chave? Mas, ¿cuál es la llave? Paulo e Silas, Pablo y Silas, perto da meia-noite, cerca de la medianoche, oravam oraban e cantavam y hinos a Deus. cantaban himnos a Dios. Agora é Pedro que está preso. Ahora es Pedro el que está preso. Ele está dormindo. Él se encuentra durmiendo Desperta! y un ángel le dice, despierta. E ele olha um anjo do Senhor. Y él mira al ángel del Señor. Cinge-te, Levántate, veste, ponte la ropa, coloca a capa ponte el manto e coloca o cinto, y colócate el cinto, coloca o calçado. colócate la sandalia. Vem comigo. Ven, camina conmigo. As cadeias foram soltas. Las cadenas se le cayeron instantáneamente de las manos y los pies. Foi a
primeira vez na história do mundo Fue la primera vez en la historia de todo el mundo que houve a portão eletrônico. que hubo un portón electrónico. Eles estão caminhando Ellos se encontraban caminando e Deus aperta o controle nos céus. y Dios apretó en el cielo el control y la puerta, Passam a primeira porta, pasaron la primera puerta. passa a primeira. Ah, la Eso. primera. E a segunda porta, Y la segunda puerta, Deus aperta o controle. Dios también apretó el botón. Se você ler o texto todo, Si usted lee todo el capítulo, Pedro achou que ele estava tendo uma visão espiritual. Pedro pensó que él estaba teniendo una visión. Ele não acreditava que era real aquilo que Él no acontecia. estaba creyendo que era real lo que estaba pasando. Pedro achou que era sonho, uma revelação. Sí, Pedro estaba pensando que estaba soñando. Oh, isso que Deus vai fazer comigo. Ah, es que eso es lo que Dios va a hacer conmigo. Não, ele já fez. No, no, es que ya Dios lo hizo. Acorda, Pedro. Oh, despiértate, hombre. Depois que ele estava lá fora, Y después que Pedro se encontraba afuera en la ele calle, olhou a prisão. Pedro miró así y miró la prisión. Deus já tinha apertado o controle de novo. Ya Dios había apretado el control de nuevo. As portas já tinham se fechado. Ya todas las puertas también se habían cerrado. E ele olhou para as mãos. Y él se miró las manos. Estou livre! ¡Estoy libre! Estou livre! ¡Estoy libre! Ai, eu vou para a casa dos meus Oh, irmãos. yo me voy para la casa de mis hermanos. E a hora que ele chega na casa, ele bate a porta. Y a la hora que él llegó a la casa, tocó la puerta. E lá dentro, Y adentro de la casa, a palavra de Deus nos diz no versículo 5. la palabra de Dios nos dice en el versículo 5. A igreja fazia contínua oração. La iglesia constantemente oraba. A igreja continuamente orava. La iglesia constantemente oraba. A chave que abriu a porta La aqui llave que le abrió la puerta a Pedro foi a oração. fue la oración. A chave para Paulo, La llave para el apóstol Fue el Pablo louvor. fue la adoración. a chave para Pedro La llave para Pedro foi a oração. fue la oración. Agora, olha só que absurdo. Escucha algo aquí que es como absurdo. A igreja fazia contínua oração, La iglesia hacía continua oración, mas não acreditava na oração que fazia. mas no creían en la oración que hacían. A menina que vai até a porta. La niña que fue hasta la puerta, Quem é? ¿quién es? Ela está com medo. Yo tengo miedo. Ela está pensando que os soldados romanos vão prendê-los também. Ellos están pensando que son los soldados romanos que están tocando y lo van E a meter Pedro está preso. batendo a porta. Y el apóstol Pedro que está tocando la puerta. Sou eu, sou Pedro. Soy yo, soy Pedro. E ela volta a todo mundo. Y la niña corrió y fue a todo el mundo. E a Bíblia diz: Y la Biblia dice, de alegria, de alegría, não abriu a porta. no le abrieron la puerta. Existem portas Existen puertas que só Deus pode abrir. que solo Dios puede abrir. Mas existem portas Mas existen puertas que é você que abre. que eres tú quien tiene que abrirla. Jode de alegria. A menina de alegria La niña de alegría não abriu a porta. no le abrió la puerta a Pedro. Ela volta a dizer aos seus irmãos: Y ella corrió a decirle a los hermanos, é Pedro. es Pedro. Pedro que está batendo. Es Pedro que está tocando la puerta. Que é isso, menina? Oye, muchacha, ponte en comunión. Está louca? Tú estás loca. Pedro está preso. Pedro, tú no sabes que está allá en el calabozo preso. Para que eles oravam? Entonces, ¿por qué ellos estaban orando? Se estão orando para Pedro ser solto, Ustedes no están orando para que Pedro sea suelto. tem que crer. Entonces debe creer. E eles dizem para ela: Y ellos le dijeron a la niña, não pode ser Pedro. no, ese no es Pedro, tú estás equivocada. Não pode ser. No puede ser él. É o seu anjo. Él es el ángel de Pedro. Ficou pior ainda. Ahora están peor ellos. E Pedro batendo a porta. Y Pedro afuera tocando la puerta. Abram, sou eu, sou Abre, eu. abre, que soy yo. E a hora que eles abriram a porta: Y en el momento en que ellos abrieron la puerta, Pedro, o que você está fazendo aqui? Pedro, ¿qué tú haces aquí? É para você estar na Es prisão. para que tú estés en la prisión. Não. No. Se você ora para o milagre, Si tú estás orando por milagros, você tem que acreditar que o milagre começou a acontecer. tú debes creer que el milagro comenzó a realizarse.
Uma grande porta se te abriu. Una gran puerta se te ha abierto. Há muitos adversários, Pero tengo muchos mas adversarios. existem chaves. Mas existen llaves. O louvor é uma chave. La alabanza y adoración es una llave. A adoração é uma chave. La adoración es una A llave. oração é uma chave. La oración es una llave. Comunhão é uma chave. La comunión es una llave. Para terminarmos, Para nosotros concluir, Apocalipse capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 a 13. versículos 7 al 13. Nós vamos ver aqui a carta que Jesus escreveu. Nosotros vamos a observar la carta Que Jesus escreveu. Que Jesus escreveu. 3. Sí, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. 7 a 13. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia: Jesús le está hablando a la iglesia de eu Filadelfia. tenho a chave. Yo tengo la llave. Eu tenho a chave de Yo Davi. tengo la llave de Eu David. tenho a chave. Yo la tengo. E a porta que eu abro ninguém Y la fecha. puerta que yo abro nadie puede cerrar. Mas a que eu fecho também ninguém Mas abre. la puerta que yo cierro nadie Porque puede a abrir. chave está comigo. Porque yo soy el que tiene la llave. E lá em Mateus 16, Si usted va a Mateo 16, Jesus disse: Pedro, Jesús le dijo, Pedro, eu te dou as chaves do reino. yo te voy a entregar las llaves del reino. Não para Pedro, No para Pedro, mas para nós que servimos ao Senhor. sino para todos nosotros que servimos a Existem Dios. chaves espirituais Jesús tiene llaves que vão ser espirituales liberadas nesta que manhã. van a ser entregadas en esta Porque há mañana. muitas portas que vão ser Porque hay abertas. muchas puertas que van a abrirse. O novo tempo de Deus está chegando nesta El nação. nuevo tiempo de Dios está llegando para E esta Deus vai te nación. dar Y chaves. Dios te va a entregar llaves. Existem momentos En este momento, que a chave vai ser a oração. que la llave va a ser la oración. Existem momentos Existen que a momentos chave vai ser o louvor, que la llave será la adoración, alabanza. alabanza. E existem momentos Existirán que a momentos chave será que la llave será a adoração. la adoración. Não adianta você usar a chave do louvor. No va. Não adianta usar a chave do louvor. No importa que tú uses la llave que es de la adoración, Alabanza. la alabanza, Na hora que é para usar a da adoração. en la hora que es para utilizarla en la adoración. Há uma diferença entre louvor e adoração. Existe una diferencia entre la alabanza y la adoración. O louvor, La alabanza, nós louvamos o Senhor pelo que Ele faz. nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace. Então, quando Ele faz algo, Más cuando Dios realiza algo, louvamos, louvamos, louvamos. alabamos, alabamos, alabamos. Mas a adoração Mas la adoración não é pelo que Ele faz. no es por lo que Dios hace, É pelo que Ele é. es por lo que Él es. Paulo e Silas Pablo y Silas não estavam fazendo louvor. no estaban haciendo alabanza.
estavam adorando ao Senhor. Ellos estaban adorando a Dios. Mesmo o corpo doendo, Aún con el cuerpo todo adolorido o sangue escorrendo, y la sangre os chorreándole vermes subindo sobre as pernas. y todos esos bichos subiéndoles por la pierna. Eu te adoro, ó Deus. Ellos adoraban a Eu Dios. te adoro, Senhor. Yo te adoro, Eu Dios. te adoro pelo que tu és. Yo te adoro por lo que tú eres. Não importa as provas. No importa las pruebas. Não importa as adversidades. No importan las adversidades. Eu te adoro, Senhor. Yo te adoro, Dios. E quando Paulo e Silas adoravam ao Y Senhor, cuando Pablo y Sila adoraban a Dios, abriu a chave. se abrieron las llaves. As portas foram abertas. Las puertas fueron abiertas. As correntes caíram. Los grillos y cerrojos cayeron. Agora, quando nós olhamos Pedro, Ahora cuando miramos a Pedro, a chave espiritual la llave espiritual era a igreja que fazia contínua oração. era la iglesia que hacía continua oración. Embora não acreditasse, Aunque ellos no estuvieran creyendo, mas faziam contínua oração. mas ellos mantenían constante oración. Agora imagina uma igreja que ora Imagínense una iglesia que ora e acredita. y cree. Maiores milagres acontecerão. Mayores milagros van a suceder. Mas a terceira e última chave Mas la tercera y la última llave que eu encontro em Apocalipse 3, se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. verso 10. Como guardastes a minha palavra, Como guardaste mi palabra, a minha palavra, a palavra de Deus, la palabra de Dios, também é uma chave. también es una llave. As armas da nossa milícia Las armas de nuestra milicia não são carnais, no son carnales, são espirituais, sino espirituales, mas são poderosas em Deus. mas son poderosas en Dios. Usa chaves Usa las llaves que Deus te deu. que Dios te ha entregado. Usa chaves Usa las llaves do louvor, de la alabanza, da adoração, de la da adoración, oração de la e oración, da autoridade no nome de Jesus. que es la autoridad en el nombre de Jesús. Porque através das chaves Porque a través de las llaves você vai começar a viver novas oportunidades. usted comenzará a vivir nuevas oportunidades. Portas, Puertas, oportunidades. oportunidades. Chave, Llave, autoridade. autoridad. A autoridade Autoridad de Jesus de Jesús já foi dada à igreja. ya se le entregó a la iglesia. O diabo não tem autoridade. El diablo no tiene autoridad Se você não der, si usted no se la entrega. então usa a autoridade que Jesus te deu. Entonces debes utilizar la autoridad que Jesús te entregó Em nome de Jesus. en su nombre. Saia. Sal. E você vai passar pelas oportunidades Y usted va a entrar por las oportunidades que Deus está te dando na tua vida. que Dios le está entregando a tu vida. Agora nunca se esqueça. Ahora, nunca te olvides Uma porta grande e eficaz se me abriu, que una puerta grande y eficaz se ha abierto, mas há muitos adversários. mas se levantarán muchos adversarios. Adversidade vai ter, Vendrán las dificultades, mas maior é aquele que está conosco. mas debe adorar. Maior é aquele Pero que mayor es el que está con nosotros. Se você crê nisto, Si tú crees en esto, e se você quer se apropriar dessas chaves hoje, y si hoy tú te quieres apropiar de esas llaves para poder passar as novas portas, para poder pasar las nuevas puertas, sair de uma atmosfera, salir de una atmósfera, assim como Davi que só vivia na campina, así como David solamente vivía en el campo olhou para Golias, o miró a Goliat, uma oportunidade. una oportunidad. Eu já fui treinado. Ya yo fui entrenado. Tu vens a mim com espada e lança, Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas eu vou contra ti mas yo vengo contra ti em o nome do Senhor dos en Exércitos. el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Davi usou a autoridade do nome. David utilizó la autoridad del nombre. Há poder neste nome. Hay poder en ese Há nombre. autoridade neste nome. Hay autoridad en ese nombre. Receba essas 4 chaves hoje. Recibe hoy esas 4 llaves. Louvor, Adoración, alabanza, alabanza, adoração, adoración, a oração, la oración, a palavra la palabra e o nome de Jesus. y el nombre de Coloque-se em Jesús. pé. Por favor, póngase de pie conmigo. Deus de poder e aliança, Dios de poder y de pacto, nós te louvamos, ó Pai, nosotros te alabamos hoy, porque as portas estão diante de nós. porque las puertas que están delante
delante de nosotros. E as chaves estão, ó Pai, em nossas mãos. Y las llaves tú las has entregado en nuestras manos. Ensina-nos a usar estas chaves. Enséñanos a usar estas llaves. Ensina-nos, ó Pai, a aproveitarmos as oportunidades. Enséñanos, oh Dios, a aprovechar las E oportunidades. a vivermos um novo tempo de milagres. Dios traerá un nuevo tiempo de milagro. Eu quero declarar sobre esta nação. Yo quiero declarar sobre esta nación. Eu quero declarar sobre este ministério. Yo quiero declarar sobre este Eu quero ministerio. declarar sobre cada família aqui representada. Yo quiero declarar sobre cada familia aquí representada. Grandes portas estão por vir. Grandes puertas están por venir. Grandes oportunidades. Grandes O oportunidades. Senhor fará algo novo ainda este ano. Dios hará algo nuevo aún antes de que concluya este año. Antes de se findar 2019, Antes de que concluya el 2019. novas portas vão se abrir. Nuevas puertas se te van E a você abrir. vai usar as chaves que o Senhor está te entregando hoje. Y tú vas a utilizar las llaves que Dios te está entregando hoy. E será um novo nível, Y Dios te colocará en un nuevo nivel. uma nova esfera, En una nueva para esfera. que o nome dele En su nombre. seja glorificado na tua Sea vida. glorificado en tu vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Que Deus te abençoe tremendamente. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias.